Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aos Segredos da Logística. Eu sou o Rubens Higueira e eu ajudo profissionais de logística a ganharem mais de R$ 8.000 por mês batendo as suas metas na logística. E o nosso tema de hoje qual que é? É como saber o melhor caminho para você bater uma meta na logística. E só lembrando que no final da live eu abro aí um espaço para você fazer a sua pergunta e eu respondo a sua pergunta aqui na live mesmo, ao vivo. Tá legal? Então, só não manda a pergunta durante a live, porque eu não consigo acompanhar as perguntas durante a live e aí acaba perdendo. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre o tema que eu estou falando, você anota e no final da live você posta para eu poder responder para você. Combinado? Então, vamos lá. Então, o tema é o seguinte: como saber o melhor caminho para você bater uma meta na logística? Sempre que você recebe uma meta na logística, você precisa saber o quê? Você precisa saber o melhor caminho que você vai precisar seguir para conseguir bater essa meta, certo? E a importância em você definir o melhor caminho é para ajudar você a elaborar uma estratégia, a estratégia mais apropriada, né? Quais as técnicas que você vai ter que utilizar e quais as ferramentas que você vai colocar em prática. E a definição desse melhor caminho a ser seguido, ele passa necessariamente pela análise de dois pontos cruciais. Esses dois pontos, eles sempre vão fazer parte de qualquer meta que você tiver na sua carreira na logística. E quais são esses dois pontos? Anota aí: causa e solução. Esses dois pontos são muito importantes para você conseguir analisar, para que você consiga realmente definir a melhor estratégia para você bater a sua meta na logística. E talvez você tenha ficado um pouco confuso quando eu falo que para você definir a melhor estratégia para você bater uma meta, é importante você analisar a causa e a solução. Pode ser que você tenha ficado ligeiramente confuso quando eu fiz essa afirmação para você. Provavelmente você deve estar questionando, mas como que eu vou conseguir saber a estratégia, né? A estratégia que eu preciso definir para bater a minha meta, uma estratégia baseada na causa e na solução, se eu acabei de receber aquela meta e eu ainda nem sei nada sobre esses dois pontos. Eu não sei quais são as causas e muito menos quais são as soluções. Como é que eu vou conseguir montar uma estratégia em função disso? Então vamos lá, me acompanha nesse vídeo inteiro que eu vou explicar para você como que isso funciona. Só que antes, você precisa saber por quê, que entender a causa e a solução relacionada a uma meta, por que que isso vai ajudar você a definir o melhor caminho para você conseguir bater essa sua meta na logística. Vamos começar pelo princípio do que é uma meta. Isso é sempre muito importante, você ter claro de como é que funciona uma meta. Uma meta, toda meta, ela tem o quê? Tem três componentes. Tem um objetivo, tem um valor e tem um prazo. Ou seja, através da meta, você consegue saber qual que é a atividade que você precisa melhorar, você consegue saber qual o resultado que você tem que atingir e você também sabe até quando que você tem que conseguir isso. Isso tudo está descrito numa meta. E quando você recebe uma meta, ela pode ter dois viés. Quais são os vieses que uma meta pode ter? O viés de melhoria, ou seja, a empresa precisa que um resultado seja atingido, e aí pode ser que essa operação ela não esteja atingindo aquele resultado esperado, ou até esteja atingindo, só que ela precisa ir para um novo patamar, ela precisa subir de nível. Independente da situação em que você tiver, a meta de melhoria significa o quê? Significa que você precisa melhorar o resultado daquela operação. A operação ela pode não estar indo bem e você precisa subir a meta, ou ela pode já estar indo bem, só que a empresa precisa que você atinja ali um novo patamar, um novo nível de resultado naquela operação. Um outro viés que você pode ter relacionado a uma meta é o viés de manutenção. O que é o viés de manutenção? É quando você precisa manter um determinado resultado que você já alcançou naquela operação. Então você já está numa situação onde você chegou num patamar onde a empresa
estabeleceu para você aquela meta, você atingiu aquele novo patamar e agora o seu desafio qual que é? Manter aquele patamar, certo? Então assim, a meta para você manter um resultado, ela é tão desafiadora quanto a meta de você melhorar um resultado. Afinal, não é fácil você levar a sua operação de um nível para o outro, de subir de patamar, de mudar de patamar na sua operação. E também não vai ser nada fácil você mantê-la nesse novo nível. Então eu costumo dizer, é difícil você chegar num novo patamar, mas também é muito difícil você se manter. Você tem que se esforçar bastante para conseguir se manter naquele nível que a empresa agora espera que você mantenha, que você atinja. Lembre o seguinte, quando você melhora o seu resultado, você passa a ter uma nova régua. Você passa a ser medido, né, por aquele número. Então todos os resultados que você fez anteriores àquele novo resultado, esquece, aquele histórico é passado. Você agora, todos os números da empresa, tudo vai ser baseado no quê? Nesse novo resultado que você atingiu, nesse novo patamar. Por isso que manter uma meta com viés de manutenção, ela é tão desafiadora quanto uma meta com viés de melhoria. E quando você... E essa questão da manutenção também é muito importante pelo seguinte, quando você se descuida de uma meta que você conseguiu atingir um novo patamar, qualquer descuido que você tiver, o que acontece? Você acaba voltando com o seu resultado ao que era antes. E o que era antes já não é mais o que a empresa espera de você. Então, a primeira coisa, quando você recebe ali uma meta, é fazer a seguinte pergunta. Os resultados relacionados àquela meta, eles estão sob controle? A meta está sob controle? Se você responder que sim, está tudo sob controle, ótimo, excelente. Você vai precisar agora manter o resultado sob controle. Você vai ter que continuar ali fazendo uma boa gestão através de indicadores, de KPIs. E se por acaso você consegue verificar que algum indicador, algum KPI começou a desviar, você vai ter que partir para o próximo passo. Você até então estava tudo sob controle. E se começou a desviar, você tem que agora seguir esse próximo passo. Se ela começou a desviar, significa o quê? Significa que a meta não está mais sob controle. E os resultados atuais não são mais os esperados para a empresa. Então você vai ter que fazer alguma coisa para mudar aquilo e voltar a atingir o resultado esperado, a bater a meta esperada pela empresa. E agora você vai precisar chegar a uma breve compreensão de 2 pontos. O primeiro ponto qual que é? A causa para você não estar batendo aquela meta, ela é conhecida? Você sabe quais são as causas? O segundo ponto é o seguinte, a solução para conseguir bater aquela meta é clara? Está tudo muito claro o que você precisa fazer para conseguir bater aquela meta? A resposta que você vai dar a essas 2 perguntas, ela vai servir para quê? Ela vai servir para te colocar no caminho certo para você bater a meta. Para você definir a melhor estratégia para você bater a meta. E por que a resposta, né, a essas 2 perguntas é tão importante para colocar você no caminho certo de bater a sua meta? Pelo seguinte, quando você já sabe as causas, quando as causas já são conhecidas e também você já tem muito claro qual é a solução que você precisa colocar em prática ali para eliminar essas causas, quando tudo isso ali tá muito claro, a causa está clara, a solução está clara, você não vai precisar fazer uma série de análises. Porque no final você já sabe o que precisa ser feito. Você já tem informações, dados importantes da sua operação que mostram de forma clara isso. Esses resultados já mostram para você o que não está indo bem, né? Então já sabe qual é a causa e também você já tem, claro, o que você precisa fazer para resolver aquilo. Então, nesse caso, o que você precisa fazer? É só uma questão de você colocar num cronograma de execução. Fazer um cronograma de projeto. Porque você já tem ali todas as causas. Você já sabe o que está atrapalhando sua operação, porque você não está batendo aquela meta.
e você também já sabe qual é a solução. Então, se você colocar no cronograma de execução daquela solução, você vai o quê? Vai alinhar todos os pontos que precisam ser feitos para que aquela solução que já está clara para você, para que você consiga colocar ela em prática. Então, você não precisa se aprofundar em mais análise. Agora, quando a causa e a solução elas não são conhecidas e por isso não são claras, você vai precisar se aprofundar mais no assunto, com análises mais detalhadas, para que você consiga saber o que precisa ser feito para bater aquela meta. E quando você faz a análise, né, se a causa e a solução, se elas são conhecidas, se elas são claras, você tem que tomar muito cuidado para não cometer esse erro aqui. Qual que é o erro? Eu já vi algumas vezes profissionais terem uma convicção altíssima sobre a causa que estava gerando um resultado ruim na operação, né? O motivo, a causa, porque não estava batendo a meta. Eles estavam muito convictos de qualquer motivo de não estarem batendo aquela meta. Inclusive, o profissional chegava no nível até de já saber o que deveria ser feito para resolver aquilo. E assim, eu te faço uma pergunta, né? Uma convicção dessas, ela é muito estranha, não acha? Pensa bem, afinal você sabe o que está prejudicando o seu resultado, você sabe por que não está batendo aquela meta, inclusive sabe a solução para reverter aquilo, e você não fez nada até agora. É estranho, né? Muito esquisito. Então assim, no mínimo, esse profissional, se ele realmente estiver certo em relação às convicções dele, em relação aos achismos que ele tem, ele no mínimo demonstrou uma grande falta do quê? De proatividade. Ao deixar que o resultado continuasse indo mal e não ter feito nada para melhorar. Então, no mínimo, ele teve uma postura de falta de proatividade. Não é possível isso. Mas um grande erro mesmo, numa análise das causas e soluções, é o que? É se basear no achismo. É isso mesmo. Esse é o principal erro de quando você faz esse tipo de análise. Você tem que tomar muito cuidado para que você não seja guiado por um caminho baseado apenas no achismo. Porque se esse achismo, né, que você está pensando que é aquela causa, se você está imaginando que é aquela solução que vai resolver aquele problema, que vai bater aquele resultado, que vai melhorar aquele resultado, que vai bater aquela meta, se toda essa sua convicção, se todo esse achismo não for correto, o que vai acontecer? Você vai ter definido toda uma estratégia para você bater uma meta de forma totalmente errada. Você vai ter preparado um cronograma, né? Você vai ter preparado um cronograma de implantação de uma solução para resolver um problema que vai ser ineficiente. Você não vai dar resultado nenhum. Você não vai conseguir bater a meta. Em resumo, você vai ser guiado pelo achismo. Em resumo, se você for guiado pelo achismo, apenas pela convicção sobre as causas, sobre as soluções que você acha que são as causas daquela situação, que são as soluções para resolver aquele problema, se você for guiado pelo achismo, sem você ter alguma fundamentação que comprove isso, isso daí é a fórmula do fracasso para você conseguir melhorar um resultado, para você conseguir bater uma meta. E para você ter sucesso em conseguir ali atingir a sua meta, melhorar o seu resultado, você tem que responder cuidadosamente essas perguntas, as perguntas relacionadas às causas e às soluções. Sempre que uma meta não estiver sob controle e que o resultado precisa ser melhorado. Então você precisa, sempre que uma meta não está sob controle e que um resultado precisa ser melhorado, você precisa responder cuidadosamente essas perguntas relacionadas às causas
e as soluções. E não se basear em achismo para responder essas perguntas. Porque você pode, sim, ir para o caminho errado. Você vai perder muito tempo colocando em prática uma solução que não vai dar o resultado esperado. E assim, a forma correta para que você responda a essas duas perguntas, qual que é? Primeira pergunta é a seguinte: a causa para não estar batendo a meta, ela é conhecida? E a segunda pergunta: a solução para conseguir a meta é clara? Essas duas perguntas são fundamentais para você saber o que você vai fazer. E você vai responder essas duas perguntas como? Se fundamentando em dados, se fundamentando em números. Você precisa ter uma boa base de dados, você precisa ter informações para que você consiga responder de forma correta essas duas perguntas. Vamos lá, vou colocar de novo as duas perguntas, porque você não pode esquecer disso. Então, se você não está indo bem numa meta, se a meta não está sob controle, o que você precisa responder? Primeira pergunta: a causa para não estar batendo a meta, ela é conhecida? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: a solução para você conseguir bater aquela meta, ela é clara? Você sabe o que realmente precisa ser feito? De novo, tudo isso você precisa estar se fundamentando em dados, em informações. Nada de achismo, nada de convicções que são verdades absolutas, porque eu já vi muitas verdades absolutas depois que a gente analisa os dados, depois que a gente realmente vê todas as informações, elas serem comprovadas que essas verdades absolutas não eram verdades, não eram verdadeiras. Então toma muito cuidado com isso. Então você precisa ter lá na sua mão, você precisa ter realmente os números daquela operação. Você precisa conhecer os dados dela. Você precisa ter uma clareza de todas as variáveis que estão sendo controladas. Você tem que conseguir, através dos indicadores que você tem na sua operação, você tem que conseguir entender onde está o problema, né? Se está tendo algum problema. Você precisa conseguir analisar de forma rápida, né? Quando você tem esses dados todos, e de forma profunda, né? O que está causando aquele resultado ruim. Então, de novo, para fazer isso, é inevitável que você esteja controlando a sua operação. Se você não estiver controlando, você não está gerenciando a operação. E aqui tem um ditado, né, uma frase, que eu acho muito importante para todo mundo que está à frente de uma operação. Quem tem uma atividade no seu dia a dia. Quem não controla, não gerencia. Então, assim, se você precisa melhorar alguma coisa e você não tem dados, não dá. Você não vai saber nem se você está indo bem ou se está indo mal. Você não está medindo. Como que você vai melhorar uma coisa que não mede? Então você só pode melhorar o que você está medindo. Então realmente você precisa ter isso. E quando você consegue, através dos indicadores, olhar ali todos os dados da sua operação, entender onde está o problema, e dessa forma você consegue realmente analisar de forma profunda o que está causando aquele resultado ruim, você vai estar indo para o caminho certo. Que aí sim você vai conseguir dizer que a causa ela é conhecida, porque você tem informação, você conseguiu analisar, você pode afirmar sim, eu conheço a causa que está fazendo com que o nosso resultado não esteja indo bem, eu conheço a causa que eu preciso eliminar para bater a minha meta. E aí você começa a analisar quais poderiam ser as soluções quais seriam as soluções, né, mais eficientes, mais eficazes, que eliminariam essa causa. Que eliminariam essa causa, e ao você eliminar essa causa da sua operação, vai fazer com que ela melhore seus resultados, com que a operação tenha resultados melhores. E, consequentemente, você consiga bater a sua meta. Então, o melhor jeito para você fazer isso, a forma mais correta de você fazer isso,
é você conhecendo como funciona todo o processo de batimento de metas. Por quê? Porque se você tem os indicadores, você está conseguindo ver lá que, opa, eu não estou indo tão bem, eu preciso melhorar isso. E aí agora você precisa melhorar, mas você não sabe como funciona um processo de batimento de metas, a tendência é que você fique paralisado, a tendência é que você fique perdido, porque você talvez não saiba qual é o próximo passo, você não sabe o que fazer. E é por isso que você precisa entender que bater metas, né, o processo de bater o batimento de metas, né, bater metas, você precisa entender que ele faz parte de um processo. É um processo. E todo processo ele tem o quê? Tem início, tem meio e tem fim. E você precisa aprender o que tem que fazer em cada uma dessas etapas. E o que você vai fazer no início do seu processo para você bater uma meta? Tem as atividades, tem as etapas que você tem que cumprir ali nesse momento. Depois, no desenvolver, você tem outras etapas que você precisa fazer para você conseguir entender melhor, até você chegar no fim, para você concluir com uma boa solução, com uma solução eficiente e eficaz, que vai fazer com que você bata aquele resultado, com que você bata aquela meta. Então, tem que ficar muito claro que, como é um processo, e você identificou qual é a causa, e agora você precisa saber qual que é a solução, você não pode ficar pulando etapa. Porque num processo você não pula etapa. Porque se você pula etapa, você se perde, você deixa de fazer alguma coisa, e aquela alguma coisa que você deixou, às vezes, porque você achou que ia ganhar mais tempo, não vou pular essa etapa, eu não vou considerar isso aqui, vou ganhar mais tempo, vai ser mais rápido para eu bater minha meta. Você pode ir pelo caminho errado. Então, não adianta querer colocar a carroça na frente dos bois. Faça a coisa de acordo com o processo, etapa por etapa. Não pule etapas. Porque quando você segue à risca o processo, todo esse processo para você bater a sua meta, vai ser a melhor forma, sem dúvida alguma, para que você consiga, vai ser a melhor estratégia para que você consiga ali acertar qual é a causa que está fazendo com que você não bata a sua meta, com que você não melhore, para que o seu resultado não esteja indo bem, e vai ser a melhor forma de você definir a solução, de você acertar a solução que você precisa implementar para conseguir o quê? Melhorar aquele resultado. Uma solução que seja eficiente e que seja eficaz. E antes de eu terminar, eu sempre gosto, antes de terminar a live, antes de terminar o vídeo, eu gosto de dar uma dica. Gosto de dar uma dica para você, uma dica que você possa já usar aí no seu dia a dia, que você possa usar no seu trabalho na logística. E a dica que eu vou dar para você é a seguinte, é uma dica em relação a definir, a melhor estratégia para você bater uma meta. Então, assim, eu espero que tenha ficado para você muito claro a necessidade que você tem de responder a essas duas perguntas relacionadas à causa e à solução. Se a causa é conhecida e se a solução é clara. Então eu espero que tenha ficado muito claro para você a necessidade que você tem de responder essas duas perguntas. E você precisa dedicar um tempo para respondê-las. Isso faz com que você ganhe tempo. Ganhe tempo em todo o processo para você bater aquela sua meta na logística. Porque se você não dedica um tempo para responder de forma cuidadosa a essas duas perguntas, você pode escolher a estratégia errada. Você pode escolher o caminho errado. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que você tenha um baita de um retrabalho. E tudo aquilo que você fez, todo aquele esforço que você teve, toda aquela dedicação que você teve para conseguir implantar aquela solução, não vai dar nenhum resultado. Você não vai ter resultado. E aí você vai ter que começar de novo. É um retrabalho. E começar de novo significa o quê? Que você perdeu tempo. E a gente costuma falar muito que quando a gente está com uma meta,
o tempo é inimigo nosso, porque a meta tem lá um prazo para ser concluída. Então, se você não consegue atingir a meta naquele prazo, você não vai bater a meta. Você pode até conseguir atingir o objetivo, você pode até conseguir atingir aquele valor, mas faz parte da meta o prazo. Então vai estar incompleto. Então, se você escolhe a estratégia errada, você perde tempo indo para o caminho errado, porque você vai ter que voltar, vai ter que recomeçar, e esse tempo que você perdeu vai comprometer o prazo e no final vai acabar comprometendo a sua meta na logística. Por isso que eu digo, dedique sempre um tempo cuidadoso para que você consiga analisar se realmente a causa que você entende que é a causa para aquela situação indesejada que está acontecendo ali na sua operação, se realmente ela é a causa correta. Porque em função da causa, você vai definir a solução. E se você definir uma causa errada, consequentemente, a solução que você vai querer implantar também não vai ser eficiente e muito menos eficaz. Então, a dica é que você dedique um tempo para analisar cuidadosamente isso, não saia se precipitando e definindo de forma rápida, sem pensar muito qual que é a causa que está atrapalhando o seu resultado, que está prejudicando o seu resultado e, consequentemente, vai fazer com que você não consiga bater a sua meta. Ok? Então é muito importante você fazer isso para garantir aí que você bata a sua meta na logística. Bom, pessoal, a live de hoje foi sobre esse tema que às vezes a gente quer... existem estratégias para você bater a meta. E essas duas perguntas, tanto a pergunta se a causa é conhecida, como se a solução é clara, elas são essenciais. Porque se você está muito na sua mão, o que está acontecendo, o que precisa fazer, o nível de análise que você vai ter que conduzir é muito pouca. Porque já está claro para você. Então é só aí uma questão de você implantar aquela solução. E aí você faz o quê? Você faz um cronograma de implantação. Agora, quando você não sabe, quando você está ali na dúvida, a causa não é conhecida e a solução não é clara, você vai ter que fazer mais análise. Você vai ter que se aprofundar muito mais no que está acontecendo. Você vai ter que pegar muito mais dados, coletar dados, informações, entender muito bem aquele processo, para ver exatamente qual que é a causa que está fazendo com que aquela meta esteja fora de controle. Agradeço aqui a participação de vocês, agradeço a presença de vocês aqui nessa live e eu desejo a todos vocês aí uma excelente noite, uma boa noite, um bom descanso e até o próximo sábado. Tá legal? Tchau, tchau, até mais.